Olá, boa tarde, bom dia e boa noite. Eu falo da Alemanha e eu estou aqui hoje, eu e a Chan, minha queridíssima parceira do Papo Humano com Consciência. Hoje nós vamos Isso. falar como nos cobramos demais. E esse tema nós escolhemos porque está um pouco ligado também com a aceitação, né? E como é um leque, né, a gente vai abrangindo todas essas questões, porque faz muita diferença na nossa vida, no nosso autoconhecimento. Eu sou humanoterapeuta, a Chan também, e estamos trabalhando temas que possam estar abrindo consciência das pessoas para saber lidar com essas questões internas, né? Esse tema, como nos cobramos demais, na minha opinião, exatamente, eu venho pesquisando também informações com outros profissionais de psicologia, né? Foi trazido que esse tema, ele está correlacionado também com a ansiedade. Não necessariamente só com a ansiedade, mas com controle, com a comparação, né? De que esse como nos cobramos, ele está muito misturado na nossa vida, no profissional, está misturado na vida cotidiana com a família, né? Porque cobranças, a gente faz muitas, né? Às vezes inconsciente ou até conscientemente mesmo, porque às vezes nem é uma questão da pessoa, às vezes é o meio que ela vive, está com necessidade de colocar uma ordem, de cobrar, de ver a organização, de ver as coisas funcionar. Mas, por outro lado, às vezes é uma questão interna minha, e eu não estou sabendo lidar com aquelas pessoas ou com aquela questão. Então, nós vamos estar trazendo temas e exemplos e abordando aqui para que possa ficar mais claro essa questão de cobrança, né? Eu gostaria até de começar, por exemplo, falando, por exemplo, como uma dona de casa. Uma dona de casa tem a família, ela trabalha fora, o esposo trabalha fora, os filhos vão para a escola. Então, ali é um time, tudo precisa funcionar orquestradamente, por quê? Para o conforto, para a satisfação e para que a vida flua, né? Então, a mãe cobra do marido, o marido cobra da mãe, o filho cobra da mãe. Então, assim, quando a gente começa nessa cobrança toda, a gente precisa entender o que o outro consegue fazer, o que o outro está entendendo dessa cobrança e quais são os limites que aquela pessoa tem, ou quais são os meus limites, para respeitar o meu sentir, para respeitar a minha, a minha, a minha liberdade de ir e vir. Porque dependendo da questão que eu trago, da situação, eu vou estar gerando conflito no meu meio social, com as pessoas, com o meu chefe, com o meu marido, com o meu filho, né? Então, são várias questões que a gente precisa atentar a isso, porque o intuito aqui é de trazer informações para que eu possa elaborar isso melhor na minha vida e viver feliz, conquistar aquilo que eu almejo na minha vida. Então, Chay, eu gostaria que você agora trouxesse um exemplo, uma situação que talvez você vivenciou com um assistido, um cliente seu. Olha, em questão da cobrança, eu tenho uma experiência própria minha. Durante muito tempo, eu entrei numa questão de me autocobrar e dar conta de tudo. A gente falou, até teve uma live esse mês, mês das mulheres, né, que a gente estava falando sobre as funções das mulheres. E eu, nessa época, teve muito essa questão de, quando eu estava com a minha filha pequena, de me cobrar, me autocobrar na questão da perfeição. Então, o que que acontecia? Eu tenho que dar conta da casa, eu sempre gostei muito de trabalhar, sempre adorei trabalhar, então eu tinha que ir trabalhar, só que eu morava num lugar longe, então era demorado para ir, demorado para voltar, ficava muito tempo fora, e aí então você se cobrar em ser uma boa mãe, em ter uma pessoa que é de confiança, em que tudo funcionasse. Meu marido sempre trabalhou muito de escalas, então sempre supria a ausência nos momentos em que ele não estava para poder dar conta, né? Me cobrar em questão de ter comida, de horário, que eu
eu me via assim muito, eu me sentia muito pressionada, mas só que eu ia ser pressionada era por mim mesma, né? Eu me autocobrava em estar fazendo algo que eu achava, que eu criava na minha mente, que eu tinha que fazer como um exemplo, porque eu sempre estava olhando as outras mães, né? As outras mães estão presentes, levam no parquinho, as outras mães levam na escola, buscam na escola, as outras mães tinham uma janta maravilhosa na casa quando o marido chegava para jantar com as filhas. Então, eu queria me encaixar nessa caixinha, né? Dessa mãe perfeita. Mas aí entra essa cobrança, né? O que é essa caixinha aí? Né? Será que quem está certo? Elas estão certas? Eu estou certa? Ou quem que está certo? Né? Em base do que a gente cria essa autocobrança, nessa autoperfeição, se baseando em algo que é da vida do outro? Eu, naquela época, me sentia muito frustrada, muito irritada, porque eu não conseguia, Maria, fazer como elas. Hoje eu entendo. Hoje eu tenho o meu jeito, né? Eu tenho a minha personalidade, né? Eu tenho os meus instintos, que são puxa mais para um, puxa mais para outro. Então, assim, eu não vou ser igual a elas. A rotina da casa vai ser da minha casa. E eu vou ser a mãe que eu posso ser de melhor. Mas a minha filha hoje tem 20 anos, né? A gente aprende na vida, mas na época que ela estava pequena, para mim era uma grande causa de sofrimento. E depois de passar muitos anos, de vários cursos, a gente vai começando a entender e vai começando a caminhar, se modificando, né? Então, eu trago para você esse exemplo como uma forma de você estar aí buscando dentro da sua vida quais são as caixinhas que você anda se encaixando, né? Aquela que você está entrando na cobrança de estar sendo igual ao outro, na cobrança de querer algo que é igual ao do outro, né? Ou de querer algo, de desejar algo que é muito longe, metas, né, que a gente vai colocando na nossa vida, que às vezes vai causando sofrimento, porque às vezes a meta que eu criei, que é ter uma BMW top, pode ser que ela vai demorar tantos anos e talvez ela nem chegue, que vai me causar uma grande frustração, vai me causar uma grande dor, né? Eu vou começar a entrar num movimento interno que eu não vou poder, eu vou estar sempre me comparando com alguém ao meu redor, porque se alguém troca de carro, eu vou entrar naquele modo, ai, é minha BMW, quando que vai chegar? Porque eu não estou conseguindo trocar, porque o dinheiro não vem, porque o dinheiro não dá certo. Eu começo a entrar numa autocobrança em torno daquela meta que eu pus para mim, Sim. e que muitas vezes essa meta nem é realmente o que a gente quer, né? A gente só desejou lá atrás, em um momento, porque ela parecia boa para a gente naquele momento. Mas a gente vai mudando tanto ao longo da vida que às vezes a meta nem é mais tão interessante, mas você continua preso naquilo que você ainda não conquistou. Né? É meio louco isso que a gente faz com a gente mesmo, porque você põe aquilo como uma meta, vai passando os anos, você vai mudando, você vai fazendo de tudo para querer conquistar aquilo vai virando quase até uma obsessão. E quando você passa mais um ano que você não consegue, você cai na frustração. Sim. Passa mais um ano que você não consegue, você cai na sua cobrança. Você tem que ser melhor. Arranja 2 empregos. Não é possível, todo mundo tem. Por que que eu não consigo ter aquilo? Então, você vai criando um mecanismo interno de autocobrança que vai te endurecendo, né? Sim. Vai endurecendo muito o seu sentir, porque você não está sentindo. Você não quer saber mais se aquilo vai deixar seu coração quentinho. Você só quer saber que você colocou aquilo como meta. E aí, essa meta te causa sofrimento. Então, para mim, isso foi muito forte, mas hoje eu vejo que eu consegui transformar isso e sempre trago muito para a questão do presente, né? É importante para mim ter isso,
o quanto é importante ter isso como meta para mim, para este ano, ou para 5 anos, quanto que realmente é verdadeiro para mim, para eu poder realmente chegar. É uma meta que é possível, ou é uma meta daquelas impossíveis, que você mesmo vai ficando criando mais situações que você mesmo vai se enrolar, né? Então, eu vou trazendo esses questionamentos para mim, para ver se essas minhas metas vão acalmando, né, esse meu estado de controle, porque também nós falamos de aceitação a semana passada, e aí entra também um pouquinho dessa questão de eu aceitar que aquela meta que eu me coloquei não é para mim, não é tão boa para mim agora. Passou-se 10 anos, né? E eu posso entender que eu estou em outro momento, e não é porque eu fracassei. Não houve um fracasso. Ela não diz respeito mais ao meu querer, ao meu desejo, ao meu coração, ao meu sentir. E aí eu aceito que eu tenho que mudar de rumo, né? E quando você aceita, as coisas vão fluindo mais Sim. fáceis, né? Mais maleáveis, né? E você tem alguma história para contar? Bem relevante comentar que essa situação que a gente tem de querer ter algo porque o outro tem e eu cobro demais de mim, ela me traz muito um pensamento de que, por exemplo, aí fora está sempre mudando, está sempre vindo novas tecnologias, novos carros, novos modelos, novos cursos, novas profissões, e isso ofusca muito o lado da gente querer mais. Isso é certo, isso é correto a gente querer mais, a gente buscar algo novo. Mas o que a gente e a gente não tem, a gente está totalmente inocente nesse universo, totalmente cheio de marketing provocador, né? Das cobiças, das paixões, né? De ter isso, de ter aquilo. E aí, nessa inocência, a gente precisa nos conhecer, nos entender o que realmente a gente precisa e que realmente nos faz feliz. Porque às vezes a gente está naquela comparação, está naquela busca incessante de não se sentir inferior, e isso está tudo ok, porque todos nós temos esse sentimento de querer estar igual, de querer estar bem, estar feliz, de querer ser aceito, né? Porque aí fora tem muita comparação de poder aquisitivo. E a gente só vai se sentir valorizado se eu tiver o mesmo carro do que o meu amigo, do que o meu chefe, blá, 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 né? Então, esse é um tema muito legal que eu acho que a gente precisa ter consciência de que nem tudo que o outro tem a gente precisa. E trazendo para o lado da experiência de cobrança, minha mesma autocobrança, por exemplo, eu sempre tive uma questão de querer que todo mundo, que as pessoas fossem justas uma com as outras. Eu imaginava que o mundo, as pessoas, todo mundo agiam de uma forma igual. Tipo assim, Deus pôs lá os 10 mandamentos e falou, não roubais, não matareis, blá, 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 blá. Eu cresci de uma família católica, meu pai era católico, uma pessoa extremamente boa, meu pai, né? Então, aquela imagem de uma pessoa católica, de uma pessoa boa, que quer o bem dos outros, né? E aí o meu pai falava assim, olha, filho, você precisa ajudar as pessoas, você precisa ajudar os próximos. Então, o que eu fazia? Primeiro, eu ajudava o outro e eu ficava por último, né? E quando eu via que a outra pessoa não fazia igual, aquilo me incomodava. Eu falava assim, mas como assim? Que pessoa ruim que não ajudou o outro, que não fez isso, que não fez aquilo. Eu cobrava e eu queria justiça de Deus, porque a pessoa não estava sendo boa, não estava ajudando o outro. Então, assim, era uma ilusão que eu trouxe da minha criação de que aquilo era verdade para o mundo inteiro, de que as pessoas tinham que ser assim.
Então, e não só isso, na minha família, quando alguém em casa não ajudava a arrumar a casa ou lavar o prato, eu ficava muito brava, porque ela tinha que ajudar, era obrigação dela também. E quando eu fazia sozinha, eu fazia, mas eu ficava muito brava, porque a pessoa não ajudava. Hoje, com os tratamentos do manoterapeuta que eu fiz, eu tive a compreensão de que o ser humano é diferente e que todo mundo tem o seu entendimento e a sua compreensão. Se a pessoa não quer ajudar ou não teve interesse, ela tem a razão dela, ela tem o motivo dela de ser assim. Ela tem a compreensão dela. Quem sou eu para querer fazer justiça para que a pessoa faça igual eu estou pensando? Então, aí eu ficava com aquela cobrança depois. Por quê? Porque eu ofendi a pessoa e eu fui, às vezes, até um pouco indelicada. Eu falava assim, mas caramba, por que que eu fui falar aquilo? Foi demais. Eu não deveria ter falado. Aí eu começava a remoer aquilo. Remoer e ficava aquele looping, né? Então, eu ficava me sentindo culpada de ter causado aquele transtorno com a pessoa, de querer que a minha justiça prevaleça, né? Então, era um conflito, né? De uma crença minha, de criança, porque o meu pai, na forma dele de me trazer aquela informação, de repente eu não entendi, eu não compreendi direito o que, que ele quis dizer com aquilo, né? Eu só, na minha imaginação, no meu entendimento, eu fui trazendo aquele pacote para mim, achando que eu tinha que fazer daquela forma. Então, para mim, Chan, com o tratamento e o autoconhecimento, eu fui percebendo que muitas coisas não é só como eu penso, cada ser humano é diferente, cada ser humano tem um entendimento, cada ser humano tem as suas habilidades, tem o seu jeitinho de ser, e não adianta eu querer fazer a pessoa fazer igual a mim. Ela jamais vai fazer, ela vai fazer aquilo que se interessa, que dá prazer. Se a pessoa não gosta de lavar, fazer comida, ou de lavar prato, ou de, sei lá, fazer qualquer outra coisa, ela não vai fazer, porque ela não gosta, ela não tem interesse. Então, eu preciso ter a compreensão de que o ser humano, ele tem as suas restrições também, as suas limitações, como eu também, mas que estamos caminhando, estamos melhorando. E a partir do momento que eu olho para mim, para dentro, entendo como eu funciono, eu paro de ficar reivindicando isso. Eu paro de ficar cobrando das pessoas essas coisas, porque você se torna uma chata, uma enjoada. E a gente não quer isso, a gente quer viver bem com as pessoas, né, Chan? O que que você acha do que eu falei? Você trouxe uma versão interessante dessa cobrança, eu acho, porque a gente vai repetir como a gente foi criado. Então, tanto o seu caso como o meu caso, havia uma cobrança da base, da nossa estrutura familiar, né? Então, na minha casa, a minha mãe era uma pessoa que fazia tudo muito direitinho. A casa funcionava um brinco. E ela exigia isso de mim e da minha irmã, né? A gente tinha que entrar nesse caminho de fazer tudo perfeito. Uhum, Então, era uma casa que não tinha bagunça, né? uhum, Era uma casa que não tinha barulho, porque a gente tinha que ficar brincando quietinha. Então, a gente tinha que ficar ali, como criança, obedecendo, né, as ordens, a pessoa que comandava a casa. E aí a gente cresce, né, levando essas informações, e a gente não percebe o quanto nós repetimos essas caixinhas, né? sim, é Porque verdade. essa criação que a gente teve foi uma caixinha. É uma informação que o nosso sistema tem, que é assim que eu cresci, eu posso gostar ou não, mas deu certo, eu estou aqui. Então, quando eu tenho esse momento de estar aqui de novo no meu presente, eu começo a repetir isso que eu aprendi. Uhum. Então, eu começo a cada hora a querer, eu começo a cada momento fazer com que as pessoas que estão ao meu redor queiram fazer da mesma forma que eu. E aí, se eu não estou fazendo igual, se eu começo a querer fazer diferente, eu mesmo, no meu sistema, vou perguntar: nossa, mas por que eu estou fazendo isso? Nunca aprendi assim.
Nossa, Uhum, que jeito diferente. Eu mesmo vou começar a duvidar de mim se aquilo que eu estou fazendo diferente é certo ou errado. uhum. Porque no meu inconsciente, o certo é o que eu aprendi, o que eu fiz, foi aquilo que eu vivenciei. Por isso que é difícil, às vezes, a gente mudar, né, os nossos padrões. Porque a gente precisa olhar para aquilo, Uhum, aceitar que aquilo existe em uhum, mim, né? Eu identifico aquela situação, né? Então, aqui nós estamos, eu identifico que eu cobro demais o outro, né? Eu sou perfeccionista em tudo que eu faço, porque em mim existe uma parte em que eu fui criada assim também. E aí eu trago para aquilo, né? E isso é bom ou isso é ruim? Está causando sofrimento? Se está causando sofrimento, deixou de ser bom. Então, a gente tem que fazer o quê? O que eu faço para mudar? Quais são os caminhos que eu posso aceitar com que isso possa tornar um novo formato, um novo uhum. caminho? Como eu posso parar de cobrar o outro, entendendo que o outro também tem uma história, né? Que também foi Sim, criado de um jeito, que aprendeu a ter a cobrança de outra maneira que às vezes não é, ou às vezes nem teve cobrança, às vezes foi, viveu solto na vida, nunca ninguém cobrou ele para nada. Imagina que briga que dá, né? Você controladora, querendo cobrar tudo direitinho, certinho, e o outro viveu uma vida livre, fazer tudo a hora que queria, como queria, mãe nunca bateu, nunca exigiu. Olha que briga que dá, né, Dorinha? conflito muito grande, interno, porque Olha, você sim, pode quer que falar. as coisas funcionem do jeito que você acha que é da sua realidade, né? E a realidade do outro é completamente diferente. E aí, quando você traz para esse olhar, você começa a entender mais a dor do outro e a se acolher. Então, quando eu me reconheço nesse outro diferente, né? E eu posso estar com essa outra pessoa, eu posso estar nessa família exatamente para aprender isso, Sim, que existem várias maneiras de se fazer as coisas. Nem todo mundo vai ter o mesmo jeito para as mesmas coisas. A gente é simples, né? Você vai olhar uma pessoa lavar louça. Cada um lava a louça de um jeito. Uns gostam de torneira aberta, o outro gosta de bastante sabão, o outro gosta de lavar uma peça e enxaguar, o outro gosta de fazer uma montanha e sim, saboar, depois enxaguar tudo. Olha quantas maneiras de se fazer a mesma coisa. Todas elas, no fim, vai ter uma louça limpa no lava-louça. sim. Então, por que está certo o meu jeito e não o seu jeito? Essa é a questão. Porque daí a gente vai entrando no perfeccionismo. Quando a gente enrijece nesse lugar, a gente vai entrando no perfeccionismo, Uhum. né? Eu estou correta. A forma que eu faço é a forma que dá certo. Mas assim, não. Assim sempre funcionou, você tem que fazer do meu jeito. É E você uma não dá, né? rigidez, né? A rigidez, você não dá a chance do outro fazer do jeito dele, né? Inclusive os mais jovens, né? A Maria também tem jovens na casa dela. Que idade tem seus filhos, Maria? Ah, minha filha tem 18, a pequena tem 9. Então, a minha tem 20. Então, a gente tem essas histórias em casa. Eles querem muito trazer a forma deles Sim, para aquela situação. E a gente, como mãe, né? Nós, como mães aqui, a gente acaba querendo podar isso por esse controle. é. Mas quando a gente tem o olhar e a gente lembra que a gente tem que deixar o outro se manifestar na sua essência. E aí você fala assim, então tá bom, como que você faria? Deixa fazer. E aí você traz aquilo, olha, legal, você lavou a louça assim, mas se você deixa a torneira ligada, quanta água que você está desperdiçando à toa? Então eu faço, eu lavo tudo e enxago tudo, porque eu estou economizando água. Uhum. Então, aí você dá um direcionamento novo para ela entender, né, que ela pode fazer de uma outra maneira, mas que tem um porquê para cá, tem um porquê para lá. E você também pode aprender com esse outro, né? No nosso caso, estamos falando das nossas filhas. Você aprender que o jeito novo delas também pode facilitar para a Sim. gente. Minha filha, quando vai para a cozinha, tem lá o jeitinho dela, as coisas ficam tão gostosas, os temperos novos, umas coisas diferentes. Você fala, nossa, que danadinha, que legal, nossa, eu nunca pensei em fazer desse jeito.
Você sim, sai desse lugar do eu sou a certa, o jeito que eu faço é o correto, é. porque isso gera uma cobrança e uma autocobrança que vai te enrijecendo no seu pensar, no seu sentir, vai te trazendo um perfeccionismo que vai até afastando as pessoas ao seu redor, né? Aqueles chefes que são insuportáveis de perfeccionista. Tem que ser do jeito deles, na hora que eles querem, tudo correndo. Se não for no papel timbrado, na cor preta, com não sei o que lá detalhado, não tá bom, não tá perfeito. Então você começa a sofrer com essa rigidez do outro, com esse perfeccionismo do outro. Mas se tudo é por sintonia, vocês têm esse chefe exatamente para olhar para isso, para ver Verdade. que, né, É. muito de você existe nele. E esse espelhamento é para você descobrir o quanto você tem de rigidez e o quanto você também pode sair dessas caixinhas, o quanto você pode desconstruir dentro de você esse perfeccionismo, né? Sim. É bem legal isso que você falou, porque assim, eu acho que a natureza humana, ela está sempre nos trazendo ferramentas para que a gente possa melhorar, não para castigar, porque esse tipo de situação que a gente mesmo vivenciou quando criança, vivenciou com os pais e depois com os filhos, né, que trazem uma bênção de informação nova, porque eles são muito mais estão muito mais antenados, né, do que a gente quando criança, né? Porque é nova informação, é tudo novo, né? Então, assim, a gente está sempre evoluindo. Então, essas informações que vêm para a gente, que eu acredito com a minha experiência, né, nos tratamentos que eu vivenciei, o que eu já tratei em mim, eu tenho a consciência de que é muito melhor você ser aberto para essas coisas, tá? Compartilhando de coisas novas com seus filhos, está sendo aberto mesmo para receber o novo, e tudo vai se fluindo, né? Porque, assim, essas crenças limitantes, elas estão impregnadas na gente e elas deixam a gente doente. Você fica cego, você não consegue enxergar a possibilidade da pessoa fazer diferente. Tem que ser do seu jeito, senão você não consegue, senão você não vai estar satisfeito. E isso já não faz mais parte da atualidade. Em 2023, isso já não cabe mais no seio familiar. Porque as pessoas que estão vindo agora, né, elas são pessoas com a mente mais aberta, né? Não está assim na caixinha. Você não vem falar com essas histórias que seu avô falou, que a sua avó falou, que funciona assim, que eles não vão acreditar em você. E vai falar assim, mãe, eu tenho um jeito melhor, plim, e já resolve o problema, né? Quando a gente estudava, Maria, eu não sei você, eu tinha que estudar no silêncio. A minha Uhum, mãe ficava na cozinha, eu tinha que fazer minha lição de casa, eu e minha irmã, na mesa da cozinha, porque ela queria ver tudo que tinha lá para fazer, uhum. né? Naquele controle. Hoje, como é que os nossos filhos estudam? Deitados na cama, ouvindo música, olhando o celular, e eles Sozinho. estão sozinhos. Eu nem nunca olhava assim, depois que a minha filha cresceu, eu não olhava mais lição mesmo, porque a gente nem acompanha mais, né, as histórias das lições, a gente vai perdendo, né? Então, você vai delegando essa autonomia para que eles possam sozinho galgar os degraus deles, né? Sim, sim. De valores, de dar conta daquilo que é proposto para ele, né? Então, você vai na escola, você tem que dar conta de estudar, tem que dar conta de ter nota na prova e de passar de ano. Como você vai fazer isso? Você vai descobrir o seu jeito. Então, dessa mesma autonomia que eu dou para ele achar esse caminho, nós também temos que dar autonomia para eles fazerem as escolhas deles na vida. Não controlando o que eles querem, onde eles vão estudar 100%, não controlando a faculdade que eles têm que fazer, a profissão que eles têm que ter. Né? Tudo é um diálogo e a gente tem que ser mais flexível hoje nessa questão da cobrança dos jovens, né? Porque eles já se cobram muito porque eles já se sentem muito diferentes. Nós, da nossa geração, eu e a Dorinha temos a mesma uma idade parecida, né? A gente vem de uma geração em que o controle, a rigidez era cabível. Hoje em dia, o controle e a rigidez com esses jovens já não está mais funcionando, Não né? cabe mais.
Eles não querem um serviço que faz a mesma coisa a vida inteira. Eles não querem trabalhar mais registrados por uma segurança do INSS, do Fundo de Garantia. Não, Eles já têm uma outra ideia de que trabalhar tem que ser legal, trabalhar tem que fazer algo que é gostoso para mim. tem que ter Então, eles já prazer, né? ter prazer. Então, nós aprendemos com eles e eles aprendem com a nossa experiência. Então, isso dá um casamento legal e faz você sair desse lugar de controle, né, de verdade, a sua verdade, porque você é mais velho, uma verdade absoluta. Esses são os seus valores, né? E ele vai ter o valor dele, e uma pessoa de 30 anos vai ter os valores dela. Sim. Nós vamos construindo os nossos valores conforme a gente vai vivenciando as nossas experiências. E aí, sempre lembrando, essas caixinhas que a gente quer se encaixar, né, para se fazer pertencimento às situações. Então, eu quero me encaixar aquele grupo, porque aquele grupo tem uma situação XYZ, eu acho legal por causa disso, daquilo. Então, você faz de tudo para participar daquele grupo. E se você não consegue, você gera dor, você gera doenças, você gera Uhum. frustrações, né? Você se desvaloriza, porque você não foi competente o suficiente para atingir aquilo que você achava que era um valor para você, Sim. né? Eu Então, gostaria, sim, pode desculpa. falar. Eu até gostaria de comentar uma coisa que você trouxe que eu acho extremamente importante, essa autocobrança, porque assim, é, você tocou num tema que eu acho muito importante, e eu prezo muito isso com a minha família, com as minhas filhas, por exemplo, eu falo que eu sou amiga delas, aí às vezes as pessoas falam assim, ah, mãe não é amigo de filho, mãe é mãe, né? Bem Mas ouço. eu acredito o seguinte, que essa flexibilidade, essa aproximação de você com seu filho, de você conversar com ele tete a tete, olho no olho, resolver as questões de forma de um relacionamento harmônico, tranquilo, escutar o filho vai escutar você. Isso faz com que, porque assim, o filho a gente criou ele para o mundo, né? E se ficar cobrando que o filho faz assim, faz assado, não vai resolver o problema. Quando o seu filho realmente pegar o mundo, pegar as asas e voar, se você teve um relacionamento bom com ele vai voltar sempre. Ele vai estar sempre com você. Porque aquela saudade daquele relacionamento, aquela coisa gostosa que a gente construiu ali, vai estar sempre com ele. Então, assim, esse pertencimento, ele vai estar sempre, porque família vai estar sempre junto. Vai estar sempre junto. Porque quando você tem um bom relacionamento, você sempre volta. Você sempre volta. Nós mesmos com os nossos pais foram assim, né? Se nós relacionamos muito bem com os nossos pais, você vai estar sempre ali em contato, um relacionamento com o pai, com a mãe, visitando, telefonando, deixando ela se aproximar da família, com os netos. Se a relação não foi boa, vai ficar uma coisa caótica, vai ficar uma coisa chata, vai ficar uma coisa assim muito estranha, porque aquela base, aquele relacionamento de confiança, de valor, não foi construído. Então, isso que você falou é extremamente importante. Eu gostaria só de acrescentar, porque eu acho que a base da família está muito dentro disso também, né, Chan? O que você acha? Perfeito, concordo com você plenamente. Então, já caminhando aqui para o nosso fechamento, né? Eu queria deixar para você pensar, né? Quais são os seus desejos? Quais são os seus quereres? Porque percebe que desejo é algo que eu desejei por N motivos. Eu desejei porque é caro, eu desejei porque a minha prima tem, eu desejei porque o meu vizinho comprou, eu desejei porque eu vi no programa de TV e eu quero muito ir naquele lugar. Eu desejo coisas, como desejo roupa, eu desejo ser pessoa diferente. Os desejos, eles vão e eles vêm, né? Só que quando a gente se aprisiona nesses desejos,
né? Que vem essa questão de se cobrar. Eu desejo, desejo, desejo. Se eu não estou conseguindo, eu falei que eu vou viajar para visitar a minha irmã na Alemanha e a Maria, em 2 anos. E aí eu não consigo juntar dinheiro em 2, em 3, em 4. Esse meu desejo começa a virar uma frustração, porque eu começo a entrar num sofrimento. Já passou mais um ano, e o dólar está caro, e eu não consigo, e é porque é o euro, e é porque é isso, e porque meu marido não quer viajar. Eu começo a criar um sofrimento interno que vai me causar dor, né? E Uhum. sai do meu projeto de aceitar que simplesmente eu poderia, puxa vida, eu acho que eu vou ter que ir para 10 anos. Acho que 10 anos, eu fiz um prazo curto, 2 anos. Ah, o país passou por uma eleição, tem a crise pós-pandemia, né, a economia não está tão boa, eu não ganhei o dinheiro que eu queria ganhar. Então, eu vou, ao invés de 2 anos, 4 anos se passarem, eu vou pôr mais um prazo maior, porque é algo que eu quero. Sim. Olha a diferença. Quando eu quero, do meu sentir, do meu coração, que é algo que eu acho a Alemanha bonita, é um lugar que eu gostaria muito de conhecer, bem antes da minha irmã morar na Alemanha, bem antes de eu conhecer a Maria, né? Na oportunidade aqui do humanoterapeuta, da parceria. Então, assim, puxa vida, eu quero conhecer a Alemanha. Então, se eu quero, é um desejo do meu coração, isso não causa sofrimento, isso causa um objetivo a alcançar. Sim. Então, eu tenho uma história, né, Maria? Eu tive esse querer, esse desejo, primeiro, de ir para Disney. Uhum. Porque eu, na minha adolescência, eu convivi com pessoas que iam muito para Disney todo ano e minha família não tinha condições de fazer uma viagem para fora do país. E era, assim, para mim era um sonho. Nossa, aquelas fotos, né? Tudo com carinha do Mickey, da Minnie. Uhum. E elas contavam para mim como é que era. E eu fui criando na minha mente um universo que eu falava assim, eu quero ir nesse lugar. Nossa, eu acho que eu vou ser muito feliz nesse lugar. E era um desejo Uhum. que foi passando, passando, passando. Quando eu tive a minha filha começou a crescer, ela começou a ter esse desejo, não por minha influência, Uhum. porque ela viveu a mesma coisa que eu vivi. Sim. Pessoas ao redor dela começou a ir para Disney, ela começou a ver fotos, e aí ela ativou esse meu desejo. Então eu falei, tá bom. Então agora nós vamos resolver nosso problema. Eu vou querer ir para a Disney porque você também quer ir para a Disney e esse vai ser o nosso querer. Uhum. Como que nós vamos fazer isso acontecer? E aí a gente começou a criar as ferramentas. No fim a gente envolveu a família. Nós conseguimos uma turma, todo mundo da família, os irmãos, as irmãs do meu marido e tal. A gente foi numa grande turma, ficamos um ano planejando tudo, né? Todo conforme o passo a passo de um planejamento de umas férias, né? De Sim. uma viagem que cara, e nós realizamos o nosso desejo, Que né? Do legal. Que nosso legal. querer, que virou um querer, né? E eu Sim. já fui outra vez de novo, de tanto que eu gostei, eu consegui ir de novo junto com a minha filha e curti muito. Então você vê, de um desejo, eu fui para um verdadeiro querer, um sentir. Sim. Então, mas sem sofrimento. Olha só, eu, adolescente, eu já tenho 52 anos, eu realizei isso há 6 anos atrás, né? E tudo bem, eu não me sentia frustrada por isso. Era um quentinho que eu tinha no coração e que a hora que a minha filha ativou, falei, nossa, agora vai, vamos lá que eu vou com esse projeto Legal. Que em legal. caminho, né? Bem legal. Então eu deixo aí para você pensar o que é desejo e o que é querer, e o que está causando sofrimento e o que pode te causar uma alegria, uma meta, algo que você consiga cumprir de uma forma que te traga prazer, né? Que te traga alegria de viver, que te traga aceitação se tiver obstáculos, né? Se alguma coisa acontecer dentro desse seu prazo, que você seja flexível para que esse seu querer aconteça, sem Sim. sofrimento. Sim. Sim. Perfeito, Chan. Então, agora nós vamos caminhando para o fechamento da live. E eu gostaria só de acrescentar também, para finalizar, que esse caminho de realização que a gente busca, a gente deve olhar para dentro da gente, para o nosso sentir,
E lá dentro da gente tem a voz de Deus, que é aquela vozinha de intuição, que todo mundo fala, ah, acho que eu tive uma intuição. É a vozinha interior que está falando com você, conversando. Escuta ela, presta atenção, ela vai estar te trazendo muita informação, muito acalento. Não é a voz de fora, não é a cabeça, é o sentir. Sinta e reflita para buscar aquilo que te acomoda, que te acolhe, porque essa vozinha é a voz de Deus. É ali aquela voz que te traz para a sua integridade, para o seu prazer, para o seu valor. E isso que a gente precisa. Primeiro de tudo, para acionar tudo isso que a gente almeja, esse desejo, essa vontade de ser, de querer, de melhorar, que chama-se autoconhecimento, né, Chan? E é o que nós fazemos, nosso trabalho de manoterapeuta. Estamos aqui disponíveis. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer questão que quiser discutir, coloque aqui. Eu e a Chan estamos totalmente disponíveis para qualquer pergunta. Pode nos contatar no particular, no nosso Instagram. E é isso aí. Gostaria de encaminhar para a finalização. Se a Chan quiser falar mais alguma coisa, eu me despeço já, agradecendo a todos que vão ver essa live depois. E até a próxima live. E se você quiser deixar o seu comentário aqui no nosso canal, vai ser um grande prazer. O que você está achando do nosso bate-papo? Se você tem algum tema que você gostaria que nós abordássemos. E não esqueça de dar o seu curtir e se inscrever aí no nosso canal, tá bom? Exatamente. Até a próxima. Um beijo para Tchau. todos. Tchau. Obrigada, Chan. Tchau, Maria. Obrigado.